Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê de volta e hoje eu vim aqui para dividir com vocês todas as leituras concluídas durante o mês de março. Antes tarde do que nunca, cá estou eu para dividir essas leituras com vocês. Era para esse vídeo ter saído no começo do mês? Era, mas o que aconteceu? Eu tava pensando ali em unir março com abril e fazer um vídeo só com todas essas leituras, mas eu percebi que poderia ficar um vídeo muito longo. Então eu voltei atrás com essa ideia e tô aqui para dividir com vocês então os livros lidos no mês passado e comecinho de maio então sai o vídeo com as leituras lidas, né, realizadas, concluídas no mês de abril. E vambora lá pro vídeo já não ficar muito extenso, né? Como sempre, os livros que eu mencionar que já tiver resenha vão estar linkados aqui no card ou lá embaixo no box de informações. Vocês deem uma olhada lá embaixo. Também vai estar linkado lá embaixo os links para as compras dos livros na Amazon, caso você tenha interesse, caso você fique interessado em algumas dessas leituras. Corre lá também, já adquire o seu, porque comprando pelo meu link você me ajuda com uma pequena comissão que ajuda o quê? A pagar os boletos. Valeu! Vou começar falando de O Mundo Invisível Entre Nós, da Caitlin R. Kiernan. Esse é um livro que já tem resenha aqui no canal, saiu acho que no começo do mês de abril, porque eu li ele bem lá no começo do mês. E essa foi uma leitura muito, assim, diversificada, eu diria. Esse livro é um compilado de 25 contos escritos pela autora, que é a mesma autora o quê? De A Menina Submersa. Eu nunca li A Menina Submersa, porém, depois de ter lido esse livro aqui, eu meio que me sinto na obrigação, sabe, num dever moral de ler A Menina Submersa muito em breve. Essa leitura, como eu falei, são contos, 25 contos, são muitas leituras, muitas histórias diversas em que a autora vai narrar histórias com um toque, sabe, aquele quesinho sombrio que a Dark Side Books adora. Ao longo dos contos, a autora vai mergulhar nos diversos gêneros literários e vai fazer proveito desses gêneros para trazer histórias únicas. Então a gente vai ter histórias mais voltadas para o fantasioso, né, para fantasia, outras que vão ter um quê mais forte de ficção científica, outras que vão ter esse toque de sombrio um pouco mais forte, sabe, nas histórias, mas todas elas escritas de maneira impecável. A autora também aproveita aqui para trazer alguns elementos de fantasia, né, de histórias clássicas, né, que já existiam antes, né, contos clássicos, digamos assim, como por exemplo o conto de A Pequena Sereia, que é trazido aqui para o livro numa recontagem muito interessante. Enfim, eu mencionei melhor sobre a minha experiência de leitura desse livro, falei um pouco melhor sobre os contos, sobre os meus favoritos, sobre o que eu mais gostei na leitura. Enfim, falei sobre tudo isso no vídeo resenha exclusivo, então convido você a ir lá assistir, saber com mais detalhes, né, qual foi a minha experiência com essa leitura. Mas já adianto pra vocês que foi, assim, excelente. Eu amei demais a escrita, né, a narrativa da autora e tenho muita vontade de ler outros livros dela, né. Já tenho aí A Menina Submersa, né, disponível pra fazer a leitura, né, preciso inclusive adquirir o livro pra poder ler, mas tô com muitas expectativas super altas com esse livro. E mais uma vez temos aqui um livro lindíssimo, né, que a Dark Side Books não economiza na beleza dos livros, não é verdade? Outro livro que também teve resenha aqui no canal e que eu gostei muito da experiência foi Amor por Encomenda, da Mari Salles. Essa aqui é uma publicação nacional da autora e eu já tinha lido um conto dela lá na época do Natal. Essa aqui foi a minha primeira experiência com um livro, né, um romance, enfim, né, um livro realmente com uma história mais extensa. E foi um livro que trouxe uma temática super nova pra mim, que eu ainda não tinha tido contato, né, com algo nesse sentido, que vai falar sobre, né, os conflitos da maternidade. Aqui no livro a nossa protagonista é a Bia, que é uma moça que passou por muito tempo, né, estudando, se dedicando para realizar um sonho profissional que está prestes a se concretizar quando ela recebe, então, assim, um pedido muito que ela jamais imaginava, né, um pedido que deixa ela sem chão, que é a sua irmã chegando pra ela e falando: não consigo ter filhos, eu gostaria que você gerasse o meu filho. Então a irmã da Bia pede pra ela encarecidamente que ela aceite gerar o filho da irmã e do cunhado, porque eles não conseguem, eles querem muito ter um filho, etc. E a partir daí a gente vai ter a vida da Bia sendo transformada de cabeça pra baixo. Então a autora vai trazer, né, o tema da maternidade, o tema de mãe, que é também profissional, né, que tem ali uma carreira. Ela traz também muito sobre barriga solidária, que é um tema que eu não tinha tido ainda contato. Inclusive, por muito tempo eu tinha na cabeça a nomenclatura equivocada para isso, né, que era a antiga barriga de aluguel, que não se fala mais, é barriga solidária nesse caso, já que, né,
ela tá ali cedendo o espaço, né, da sua barriga pra gerar o filho de outra pessoa, no caso aqui, sua irmã. Enfim, gente, foi um livro que mexeu comigo em muitos e muitos e muitos aspectos, porque conforme a gente vai lendo, a gente percebe que não existe um certo e um errado. Enfim, eu falei melhor também sobre essa experiência no vídeo resenha, vou deixar linkado pra você ir lá conferir. Valeu muito a pena essa leitura, a autora me prendeu completamente, apesar de eu ter ficado assim com muitos sentimentos conflitantes ao longo da narrativa, né, ao longo da leitura. Vale bastante a pena, sugiro que vocês vão lá conferir então o vídeo resenha sobre essa leitura. Daí eu saí do romance e fui para mais uma leitura ali, né, um pouco mais sombria, li Vitorianas Macabras, e eu amei muito essa leitura. Esse livro, assim como O Mundo Invisível Entre Nós, é um livro, né, uma coletânea com contos escrito por mulheres que viveram durante, né, a Era Vitoriana, mulheres da Era Vitoriana. Mas o livro, gente, além dos contos que já são super instigantes, que deixam a gente realmente muito aflitos em alguns contos, em outros contos a gente fica bem surpreso com as histórias, enfim, são histórias muito diversas e igualmente incríveis. Enfim, né, além desses contos que são, assim, cada um mais maravilhoso do que o outro, a gente tem todo o livro voltado para a cultura da Era Vitoriana, né, sobre esse culto à morte. No primeiro momento aqui na leitura a gente já tem uma introdução sobre o que foi a Era Vitoriana, no que se caracterizou esse período que é tão falado, né, em várias artes e que fez parte de um período histórico muito importante da Inglaterra. Então a gente tem esse panorama desse período. E mais pro final do livro, depois dos contos, a gente tem também alguns textos que vão falar sobre outros aspectos da cultura da Era Vitoriana, que vai um pouco além desse aspecto aí de culto, né, à morte, aos mortos, enfim. Vai um pouco além disso, mas ainda assim tá no campo do bizarro, do sombrio, digamos assim, do macabro. Foi uma leitura muito, muito, muito incrível. Eu também gravei um vídeo resenha sobre esse livro que, se ainda não saiu, vai sair, então você fica ligado. Se já tiver saído, eu vou deixar aqui no card pra você ir lá conferir com mais detalhes. Ficou um vídeo bem extenso, porque assim, eu não poupei, sabe, tempo pra falar sobre essa leitura que eu amei demais, gente. Foi incrível, eu sugiro muito que vocês façam essa leitura, se for do tipo de livro, né, que te agrada aí, né, da temática que te agrada, porque tem gente que não gosta dessa temática e assim, tá tudo bem também. Saí de uma leitura um pouco pesada pra ler um romancinho nacional super leve junto com as meninas lá que apoiam o Projeto Radioativo. Se você não conhece o Projeto Radioativos, tem um vídeo que eu explico melhor, vou deixar aqui e também linkado aqui embaixo. Nós acabamos resolvendo ler o livro Casei e Agora, da Tatiana Amaral. Esse foi um livro publicado já há bastante tempo pela autora. Tava de graça, a gente aproveitou a deixa e escolhemos ele para fazer a leitura. Vai contar a história da Cleo, que é uma jovem que começa o livro já assim, ela tá lá em Las Vegas junto com outras 3 amigas, né? Ela e mais 3, então formam 4 amigas que estão curtindo ali esse período meio que de liberdade, entre aspas, da Cleo, porque ela vai se casar. Ela tá noiva, mas ela ao mesmo tempo não tá noiva. Acontece que ela tá com esse noivo dela, né, nesse relacionamento já há 10 anos. Ela tem 25 e desde os 15 ela namora com o mesmo rapaz, e eles, enfim, não tiveram experiências com nenhuma outra pessoa, né? Eles só tiveram todas as experiências um com o outro. Ele foi o motivo de ela ter resolvido sair do Brasil pra ir embora para os Estados Unidos, já que ele quis estudar, né, fazer faculdade lá, ela acabou indo junto, fazendo faculdade lá também. Enfim, ao longo desses 10 anos eles construíram uma vida juntos, eles têm planos de continuar, né, com essa vida juntos, com um casamento. A Cleo quer muito se casar, o namorado, né, o noivo, também quer casar, só que ele propõe pra ela uma coisa, que eles passem um mês separados, né, dando um tempo, adquirindo novas experiências, já que eles passaram 10 anos da vida deles só um com o outro ali vivendo as mesmas coisas juntos. Ele propõe então que eles tenham esse um mês de experiências separados. Desde o princípio do livro, esse acordo não me desceu muito bem. A gente percebe também que as amigas da Cleo não concordam com esse acordo, apesar de a própria Cleo tentar justificar ali os motivos do namorado e achar que tá, né, não tá tudo bem, mas é justificável. Enfim, elas estão lá em Las Vegas. A Cleo já sabe que o namorado, né, o noivo, tá tendo as experiências dele ali com outras pessoas. E essas amigas acabam encontrando um outro grupo de meninos que estão ali curtindo também Las Vegas. Em uma noite que tá todo mundo meio chapado, meio bêbado, ela acaba se casando com um rapaz que é o Douglas.
ela acorda no dia seguinte, né, com uma ressaca brabíssima e se descobre casada com esse cara que ela nem conhece. E todo o livro vai se basear, né, nessa vida da Cleo, que agora tá casada com um cara que ela não conhece, precisa do divórcio. Afinal de contas, ela já é noiva de uma outra pessoa, então ela precisa desse divórcio, mas ao longo da leitura a gente vai percebendo que a Cleo vai se vendo cada vez mais em dúvida sobre aquilo que ela realmente quer, sabe? Então, ao longo do livro aí a gente vai ter esse processo de descoberta da personagem. Esse foi um livro que a gente leu super rápido porque a narrativa da autora é super imersiva, faz a gente ficar muito dentro da história. Apesar de eu não ter gostado muito da personagem, né, da protagonista da Cleo, foi uma personagem que eu não senti, assim, muita empatia por ela, eu gostei muito da trama, de como a autora conduziu a história, dos acontecimentos, e gostei muito do final, né, de como ela explica tudo o que aconteceu lá no final. Enfim, eu senti que todas essas explicações que a autora deu ali no final da história trouxeram um ar de divertimento a mais pro livro. Mas enfim, apesar de eu ter gostado, foi um livro que eu poderia ter gostado um pouco mais se eu tivesse me simpatizado mais com a protagonista, que eu achei tendo muitas atitudes infantis e enfim, né? Que não, acho que não eram de acordo com o momento, enfim, né? Poderia ter sido um livro melhor, gostei, mas não foi tudo isso. Então esse foi mais um livro lido em março. Em seguida, eu comecei a leitura de Uma Surpresa na Primavera, da Carrie Elkes. Esse aqui é o terceiro volume da série das Irmãs Shakespeare, que eu vinha lendo, né, conforme os livros eram publicados. Já fiz resenha aqui no canal do primeiro e do segundo volumes. Fiz um vídeo recentemente em que eu falei de toda a série de forma um pouco explicativa, mas sem spoilers, sabe? Eu falei sobre cada um dos livros sem dar spoilers das histórias. E naquele vídeo, inclusive, muitos de vocês me chamaram a atenção porque eu troquei acidentalmente o terceiro e o quarto livros, que são esses aqui, né? Esse é o terceiro, esse é o quarto livros. Basicamente, aqui na mesa, quando eu deixei arrumado, na hora que eu fui falar sobre o terceiro livro, eu peguei o quarto livro e tava lá falando da história do terceiro, segurando o quarto, né? Como se aquela fosse a história do quarto, gente. Tava trocado, na verdade. A história de Uma Surpresa na Primavera é a história do terceiro volume, que foi o meu favorito, foi o que eu mais gostei de toda a série, que vai contar a história da irmã mais velha das quatro, que é a Lucy, que é uma mulher já bem sucedida na sua carreira. Ela é advogada, ela trabalha num escritório bem renomado de advocacia em Edimburgo, na Escócia, e ela recebe o serviço, né, de defender um cliente que é um empresário nova-iorquino. Esse empresário acabou de receber uma herança, né, do pai, que tem descendência escocesa. Ele herda, então, um castelo, uma espécie de castelo escocês e também um título escocês, só que o meio-irmão dele tá ali brigando na justiça porque quer receber a herança também. O papel da nossa protagonista, então, vai ser defender esse cliente, os interesses dele ali na herança, só que ao longo da história eles vão se aproximar por causa desse processo, né, jurídico, e eles vão acabar ali desenvolvendo então um interesse amoroso que para nossa protagonista vai ser assim uma coisa muito de dualidade na vida dela, já que ela é uma mulher super responsável, que leva o seu trabalho super a sério, sabe, é uma profissional muito dedicada a tudo que ela faz, enfim. Ela vai acabar se vendo ali então, né, entre esse interesse amoroso que mexe muito com os sentimentos dela e é algo super novo e diferente de tudo que ela já viveu até então, e o trabalho, que é algo que ela se dedica tanto e é apaixonada. Enfim, né, a gente vai acompanhar um pouco sobre essa dualidade da protagonista. É claro que o livro não fica só nisso, né? A gente vai ter um aprofundamento no histórico familiar das irmãs, a gente tem também um aprofundamento no histórico familiar do próprio mocinho, que é o Lachlan, né? Que ele é um empresário super solitário, que tem seus problemas familiares e que vai encontrar na Lucy certo abrigo. Enfim, gente, foi daquelas leituras super fofas, mas com um quê, assim, uma pitada um pouco mais, eu diria, generosa de sensualidade entre esses personagens. Mas foi o que eu mais gostei da série, eu me identifiquei demais com essa personagem, eu, sei lá, consegui me conectar muito com ela e com a história desses dois. Enfim, né, foi o casal que mais me conquistou de toda a série, e em seguida eu finalizei a série lendo Uma Luz no Outono, que vai falar então sobre a segunda irmã mais velha, que é a Juliet. Essa é uma irmã cuja história eu já estava super empolgada, né, e curiosa, porque ela já era uma mulher casada com uma filha, e aqui no terceiro livro a gente já sabe que ela tá passando por dificuldades no casamento. Então eu tava curiosa pra saber como que a autora iria trabalhar essa temática aqui na história, e assim, eu não poderia ter recebido algo melhor, porque ela vai trazer isso na vida de uma personagem que tá se reerguendo depois desse casamento com um homem muito rico e influente na pequena cidade de Maryland, que é onde ela vive. Então esse
marido, né, esse ex-marido dela, é uma pessoa influente, que tem ali seu poder aquisitivo, que tem, assim, poder de influência também na vida da filha, né, então a gente tem a Juliet lidando com esse término, né, com esse divórcio, mas ao mesmo tempo tentando construir o seu próprio patrimônio, né, ela acabou de abrir ali uma empresa, uma floricultura e tá tentando, né, manter o seu negócio, virando uma empresária, ao mesmo tempo que cuida da filha, né, que cria a filha, que tenta dar pra filha o melhor sem ficar dependendo tanto do ex-marido. Então a gente tem esse lado também da mulher empresária, da mãe solteira, que tá tentando dar a melhor criação possível pra filha e que tá tentando também lidar com essa situação com o marido, situações familiares que a gente vê se aprofundando aqui na vida das quatro, né, dessas quatro irmãs, e que de certa forma acaba deixando de lado o seu lado mulher, o seu lado pessoal, sabe, o lado de cuidar de si mesma. Isso vai mudar um pouco de figura quando ela conhece o Ryan, que é pai de um menininho que estuda junto com a filha dela, e ali vai se desenvolver então esse interesse amoroso entre os dois. E a gente vai vendo então a vida da Juliet e também a do Ryan sendo transformada aí ao longo da narrativa, ao longo do desenvolvimento desse romance. Foi uma leitura igualmente incrível, a autora sabe muito bem trabalhar os seus casais, os dramas familiares, os problemas pessoais de todos eles. Eu gostei demais dessa leitura e fica aqui mais uma vez a minha indicação para vocês lerem essa série, gente. Pessoas que curtem romance, leiam essa série. E essas foram as minhas leituras do mês de março. Quarentena veio pra ajudar, né, a gente dar um gás aí nas leituras. Eu pelo menos sinto que tenho lido bastante, apesar de alguns momentos, né, eu não consegui me concentrar direito por causa de toda a situação. Acho que tá todo mundo passando por uma situação meio parecida. Mas enfim, essas foram as minhas leituras do mês. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das minhas leituras, o que vocês acharam do vídeo, se vocês ficaram com vontade de fazer, né, alguma dessas leituras, ou se você já leu, o que você achou. Eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo pra gente conversar sobre mais livros aqui no canal. Um beijo enorme, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!